Olá a todos, obrigado por participarem aqui do nosso webinar Começar com a Beyond. Meu nome é Júlia Brandão, eu trabalho como Business Development aqui na Beyond e estou aqui para ajudá-los um pouco mais sobre como começar com a Beyond, como nossos preços dinâmicos funcionam, sobre como nós podemos ajudá-los. Caso tenham qualquer dúvida, podem perguntar no chat, que nós vamos responder. E também, caso tenham qualquer problema técnico, nós temos o e-mail de suporte@beyondpricing.com, que vocês podem enviar um e-mail que nossa equipe de suporte vai responder. Um pouco mais sobre a Beyond. Os utilizadores da Beyond ganham em média mais 18% de faturamento por noite disponível. Isso nós vemos como resultados tanto no Brasil quanto em Portugal. E são de utilizadores que passam a utilizar a Beyond e não trabalhavam com nenhum preço dinâmico anteriormente, ok? Então, nós conseguimos ver isso, esse aumento de 18% na receita, tá? Anual. Os utilizadores da Beyond apresentam melhor desempenho do que o mercado. Isso também, obviamente, já que nós conseguimos aumentar a receita, nós também conseguimos fazer com que o desempenho de mercado seja maior. Mais 13% de RevPAN versus o mercado, tá bem? O nosso preço dinâmico, como ele funciona? O nosso preço dinâmico, ele funciona, nós temos, é um algoritmo construído, nós existimos desde 2013, a Beyond começou em 2013, e nós temos dados conectados, né, conectados com as OTAs, que seriam Booking.com, Airbnb, Expedia, VRBO. Também temos os nossos dados históricos, temos os dados dos nossos clientes. Então, todos esses dados são dados com que vão influenciar o nosso algoritmo, o nosso preço dinâmico. A nossa plataforma é fácil de utilizar, é super intuitiva, e nós também temos uma ferramenta que é única no mercado, que é a de pesquisa do consumidor. Nós conseguimos ver o que o consumidor está pesquisando em tempo real. Então, isso também vai variar no nosso preço dinâmico. Aqui eu vou explicar um pouquinho mais quais são esses pontos de variação, como eles funcionam. E o que nós conseguimos ter como ponto principal para variar nossos preços. O primeiro ponto importante é o preço base, que é o preço base é o que vocês deveriam e vão classificar na nossa ferramenta assim que vocês começarem a usar a Beyond, estabelecerem um preço base. Nós temos o preço mínimo, o preço base e o preço máximo. Normalmente, claro, não muitas pessoas colocam preço máximo, mas alguns anfitriões preferem colocar. Mas o preço base vai ser o preço pelo qual o nosso algoritmo vai flutuar. Vai ser pelo qual o nosso algoritmo vai flutuar e vai chegar tanto no mínimo quanto nos pontos mais altos. Então, o preço base é super importante para que a gente tenha essa flutuação do algoritmo. Ponto 2, sazonalidade, né? É calculado usando os dados das OTAs, que nós já disse que nós temos conexão direta com as OTAs, então nós conseguimos calcular a sazonalidade de como está indo esse ano, esse mês, e a partir daí variar também se deve aumentar ou diminuir o valor daquela noite em específica. Dia da semana, alguns mercados, fins de semana são mais procurados, outros mercados durante a semana é quando nós temos a maior procura. Então, vai depender aí do mercado em si e nós vamos conseguir entender qual dia da semana é mais importante ou não e, através disso, diminuir ou aumentar o valor do seu preço nesse dia. Procura de pesquisa é o que eu falei anteriormente. Nós temos uma ferramenta que conseguimos instalar nos sites dos nossos clientes, pelo qual nós conseguimos ver a pesquisa dos consumidores, o que eles estão procurando. Então, nós conseguimos estabelecer esse preço através da pesquisa do mercado, né? A pesquisa do mercado, não, a pesquisa do consumidor, para entender melhor do que ele está à procura. Isso é único no mercado. Os nossos preços também vão variar de acordo com essa procura de pesquisa. Eventos são detectados automaticamente, mas também temos uma equipe por trás da Beyond que adiciona eventos manualmente. Então, nossos eventos são manualmente adicionados, o que é muito importante, como falamos de cidades muito grandes como São Paulo, como Lisboa,
que são cidades que têm eventos o tempo todo e que nós não conseguimos detectar sozinhos o que está acontecendo o tempo todo, a toda hora. Então, por isso que nós temos também uma equipe por trás que consegue adicionar os eventos manualmente para que os preços variam da maneira mais correta. Ritmo de sazonalidade, nós temos o ritmo de sazonalidade, seria nada mais do que como está a sazonalidade esse ano comparado ao ano passado, ou ao ano anterior ao ano passado. Nós conseguimos fazer uma comparação desse ritmo de sazonalidade com os anos anteriores, para saber se este ano nós estamos tendo mais reservas, menos reservas, se eles estão indo mais rápido, com menos procura, mais procura. Então, nós conseguimos ver como é que o ano está agindo, atuando com relação aos anos anteriores. Disponibilidade de preenchimento de lacunas nada mais é do que o preenchimento de noites órfãs, que seriam aquelas noites que ficam sozinhas entre reservas. Nós conseguimos fazer com que essas noites sejam preenchidas, dando descontos ou não automáticos para que essas noites sejam preenchidas. E ajustes de base de tempo. O que seria ajuste de base de tempo? Nada mais é do que os ajustes de desconto de última hora, que nós também conseguimos fazer com que o nosso preço varie de acordo com as regras que você estabelecer de ajuste de última hora. A Beyond, nós conseguimos otimizar os seus preços, maximizar o seu faturamento, como eu disse. Aqui nós temos também como nós conseguimos dar notificações sobre como vocês se devem aumentar ou diminuir o preço base. Então, por isso que nós conseguimos hoje em dia fazer com que vocês tenham um resultado melhor aí na plataforma também. Aqui nesse slide nós falamos um pouco mais sobre as diferenças entre a Beyond e a PriceLabs e a Wheelhouse, que não são os nossos principais concorrentes de mercado. Se quiserem, podem tirar um print dessa tela. É o que conseguimos ver aí o que a Beyond tem, né, e o que os outros não possuem. Isso é um pouco do que eu falei agora, de todos os pontos que nós variamos os nossos preços dinâmicos atualmente. Nós temos os insights de mercado também, que é uma ferramenta nova que nós conseguimos utilizar para ter uma pesquisa de mercado e entender como está a atuação do mercado ao nosso redor. Eu vou explicar um pouco mais na ferramenta como funciona o insights de mercado, então por isso não vou detalhar muito agora aqui. E vou abrir aqui a minha tela da demonstração, só um minutinho, por favor. Aqui nós temos o dashboard da Beyond, tá? Quando nós entramos na página principal. Aqui em cima nós conseguimos ver o nosso e-mail e também a conta. Conseguimos associar outra conta, configurações e língua. Notificações, isso são recomendações que a Beyond faz caso haja necessidade de alguma recomendação. Aqui será onde vamos ver essas notificações. E também temos o suporte aqui em cima, onde as perguntas podem ser feitas caso haja qualquer dúvida com relação a qualquer problema técnico, enfim, como utilizar a plataforma. É bem intuitivo também e conseguimos ajudá-los com qualquer questão. Aqui na primeira página, como nós podemos ver, nós temos o objetivo de faturação, não é? O objetivo pode ser modificado para mensal, trimestral ou anual. Vou colocar anual, só para a gente modificar aqui. Depois nós temos aqui todas as reservas recentes, o nome do anúncio, o estado, quando foi reservado, check-in e tudo mais. E também temos as recomendações aqui embaixo. No caso, nós não temos nenhuma, então não apareceu. Lembrando que essa conta é uma conta demonstração, então é uma conta que vai ter propriedades aleatórias, então são propriedades que não existem. Então não fiquem muito apegados a essa questão dos valores ou também às datas, porque isso aqui não são propriedades existentes, tá? São propriedades fictícias.
e os valores também são fictícios. Depois, se formos aqui para preços, na dashboard aqui ao lado, nessa parte da esquerda, nós vamos ter o painel dos preços, onde nós vamos ter todas as nossas unidades, todas as nossas propriedades agrupadas aqui nesse painel. Nós podemos, como podem ver, a divisão de colunas, né, com preço base, preço mínimo, o indicador de performance, evolução dos rendimentos, e nós conseguimos modificar, personalizar essas colunas, tá? Nós conseguimos dizer aqui o que nós queremos, o que nós não queremos nas nossas colunas. Depois, conseguimos também aplicar filtros. Eu vou dizer, por exemplo, que quero todas as propriedades sem nenhuma, ou vamos colocar aqui só propriedades com 2 quartos. Guardar filtro, conseguimos guardar, vou colocar teste 2 quartos, confirmar, o filtro foi salvo, porque assim o filtro fica salvo e depois não precisamos fazer o filtro novamente, sempre, toda vez que nós quisermos alterar alguma coisa. E aqui fica salvo com os filtros, tá? Aqui nós vamos ter uma visualização crescente e decrescente que vocês podem selecionar aqui e selecionar o que vocês querem escolher para que seja visto como um ponto principal. Vamos pôr preço base. Preço base crescente. Então, vai começar com o preço base menor e vai até o maior, tá? Lembrando que como é uma conta demonstração, nós temos diversos tipos de moedas aqui, tá? Nós temos euro, libras, mas quando vocês criarem a conta de vocês, vocês conseguem selecionar qual é a moeda que vai ser aplicada para a conta de vocês. Se eu clicar numa propriedade, vamos clicar nessa aqui, em Tenerife. Nós conseguimos ver que a propriedade vai ser classificada aqui, nós não conseguimos ver todas as definições, as classificações. Por exemplo, o nome, possui 2 quartos, 2 casas de banho, qual que é o PMS, esse no caso é Smile, se tem alguma nota, qual é a cidade e o bairro ou a zona que está localizado. E aqui nós conseguimos ver também o objetivo de faturamento, tá? Aqui embaixo. E qual a porcentagem que já foi alcançada. O calendário é muito interessante porque o nosso calendário ele muda de acordo com os preços. Então, o verde é o que já foi reservado. O preço mais baixo fica no azul claro. Eu acho que aqui nessa conta demonstração não vamos ter. Deixa eu escolher outra propriedade. Vamos ver essa aqui. Essa tem, tá vendo? O mais claro é o que está no mais barato e vai variando o azul de acordo com o valor da noite, pelo qual as noites mais escuras são as mais caras. As noites mais escuras são as mais caras e as noites mais claras são as mais baratas. E o verde são as noites que já foram reservadas. Mas não se preocupe com isso, que nós temos a legenda do calendário aqui, em que vocês conseguem ver o que significa cada coisa. Por exemplo, aqui no mínimo significa que está atingindo o preço mínimo. E quando a gente clica por exemplo, numa noite, a gente consegue ver a comparação com o ano passado. Se foi reservado, qual o valor que foi reservado, através de qual PMS, qual a referência, e nós conseguimos ver na Beyond deste ano por que nós estamos sugerindo esse preço. E lembra de todos os pontos que eu disse que a gente varia o nosso algoritmo? É aqui que eles vão aparecer. Por que esse preço foi estabelecido como preço ideal? Foi porque a variação de acordo com todos os pontos do nosso algoritmo, preço base, sazonalidade, dia de semana, evento, diminuição devido às tendências do mercado, diminuição devido ao alojamento com 25% de ocupação. Então, são diversos pontos de classificação que a gente consegue fazer para que o preço seja obtido, o preço correto, tá? Aqui ao lado, nós conseguimos alterar o preço base e o preço mínimo dessa propriedade em si, como também conseguimos fazer aqui
o preço mínimo, conseguimos alterar aqui no personalizar, onde nós conseguimos alterar o preço mínimo. Também conseguimos estabelecer o preço máximo, que não é recomendado, mas enfim, fiquem à vontade para estabelecer o preço máximo. O preço mínimo anual por dia de semana, que já que eu disse também anteriormente, às vezes algumas propriedades fim de semana são completamente diferentes da semana, então preço mínimo anual por dia de semana também é possível configurar. Preço mínimos sazonais e preço mínimos máximos sazonais, por dia de semana ou no geral. Estadias mínimas, nós conseguimos também definir quais são as estadias mínimas, se há diferença da estadia mínima por dia, anuais por dia de semana, estadias mínimas sazonais por dia de semana. Nós conseguimos ver aqui muitas opções de regras e modificações, tá? Ajustes dinâmicos baseados no tempo seria aqueles descontos de última hora, né? Por exemplo, diminuir o preço em 24% dentro de 2 dias, diminuir o preço em 20% dentro de 5 dias. Isso seria o desconto de última hora, de acordo com a reserva quando ela é feita. Preço baseado na ocupação, nós temos aqui recomendado como automático, né, automatizado. E também temos as definições para dias disponíveis entre reservas, que seriam aquelas noites órfãs, né, que seria diminuir o preço em uma porcentagem para quando tiver um intervalo entre duas reservas de um dia, ou de 2 dias, ou de 3 dias. Isso também é configurável, tá bem? Bem, agora nós vamos para o Insights, que é o painel de Insights. Aqui nós conseguimos ter muitas informações sobre todas as nossas reservas, conseguimos ter como que vai a receita total, como vai a ocupação total em face ao ano passado ou aos anos anteriores, a tarifa média diária, receita por noite disponível. Então, o painel de insights é muito interessante para a gente conseguir avaliar todas as nossas propriedades em modo geral e como está a performance dessas propriedades. Nós temos aqui a receita total, o heavy pan, ocupação ajustada, a tarifa média diária, e nós temos aqui uma comparação com 2024, por exemplo, como é que está a atuação de 2025. Ok? Se está melhor, se está pior, qual que é a pontuação do portfólio, a nossa pontuação do portfólio está excelente no caso. O objetivo de receita, como é que está o objetivo de receita? Realmente é muito interessante tudo isso, principalmente para quando vocês precisam fazer uma avaliação geral de como tem ido o ano, de como tem ido os meses. Vocês podem modificar aqui, por exemplo, aqui nós temos mensal. Vocês podem modificar por data, por diário, ou seja, por dia da semana. Então fica cada vez mais específico aqui. Depois, nós temos os insights de mercados, que é todas as pessoas podem usar, independente de ter uma conta Beyond ou não. Só algumas características que vão estar fechadas para quem tiver uma conta Beyond. E os insights de mercado são ótimos para prospecção de novos mercados, para entender como o mercado está indo, quando o mercado vai, com relação às propriedades de vocês, mas também com relação a outras propriedades em si. Nós estamos conectados ao Airbnb, nós temos também a conexão dos dados das nossas propriedades aqui nessa ferramenta, e também temos dados de hotéis, ok? Nós não usamos novamente os hotéis para definição dos nossos preços, mas também é interessante ver com questão ao quesito da ocupação, como vai a ocupação local. Nós temos duas formas de ver esse mapa aqui. Eu coloquei São Paulo, por exemplo, como exemplo. Vou atualizar aqui o meu resumo para São Paulo. E aqui nós temos as marcas de pontos, que seriam os pontos dos alojamentos, ou mapa de calor, que seria tanto por ocupação, receita por alojamento, onde tem as maiores receitas, e o ADRs, que seria a tarifa média diária. Aqui nós conseguimos ver um resumo geral, né, de como vai a receita média por alojamento, tarifa média reservada, ocupação total. Conseguimos ver também qual que é o valor para médio, de alta qualidade, premium,
tanto da tarifa média quanto da ocupação. E depois nós temos aqui estatísticas, né? Estatísticas gerais do mercado, inclusive quais são as principais comodidades, qual é a principal política de cancelamento, tarifa média de limpeza, tarifa média de serviço. Então, enfim, essa é uma ótima ferramenta para prospecção de novos mercados e entender como o seu mercado está atuando em face às reservas que vocês possuem também, tá? Se dá para fazer uma comparação aí entre como vocês estão atuando no mercado e como esse mercado está reagindo. E nós temos aqui muitas estatísticas e muitos gráficos que podem ajudar, tanto dados dos parceiros como dados das OTAs, ok? E nós conseguimos também salvar, exportar para PDF. E também conseguimos ajustar filtros para um quarto, casa de banho, camas, enfim, conseguimos aqui ajustar o que nós gostaríamos de ver, o ano completo, né, que já está aí, e exportar para PDF. Bem, gente, é basicamente isso. Espero que tenha ajudado aí vocês com começar com a Beyond e também como nós podemos ajudá-los com preços dinâmicos, como a nossa plataforma funciona. Novamente, caso tenham qualquer dúvida, podem perguntar no chat. Ou se caso tenham qualquer dúvida técnica ou qualquer problema técnico, podem perguntar para a gente no e-mail do nosso suporte, @beyondpricing.com. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e tenham um bom dia. Tchau, tchau.